Olá putos barbudos, sejam bem-vindos ao 350º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras, tudo bem convosco? Comigo, está tudo, principalmente porque eu tinha dito, o episódio 350 não vai ser nada demais, ok? Um gajo faz isto há 350 semanas consecutivas, mas não vai haver aqui nada demais, e eu menti. Ok? Eu menti, eu fiz bluff, eu não vos contei a verdade. Porque durante estes 349 episódios eu era só um gajito, ok? Um gajito com barba. Neste episódio 350, eu sou o campeão da Premier League com o meu Wrexham, ok? E calma, não é tudo, não é tudo. E sou o selecionador português que ganhou a Liga das Nações, ok? Amassando a França nas meias finais e amassando a Itália na final. Por isso, respeitem, ok? Este JJ que deu certo. Por acaso foi incrível porque, como eu vos tinha dito no episódio passado, o meu Wrexham estava embalado, mas eu nunca pensei que tivesse assim tão embalado. Porque nós acabámos o campeonato com 32 vitórias e 6 empates. 0 derrotas, ok? 109 golos marcados e 27 golos sofridos. Eu só não fui a melhor defesa porque aqui o Chelsea lembrou-se de só sofrer 26 golos. Pó caralho. Mas foi aqui uma época um pouco atípica, porque, por exemplo, temos o Leeds em terceiro lugar, temos um City em 11º lugar, estás a ver? Isto porquê? Porque no jogo o Guardiola saiu do City e foi para o Arsenal, e o Arsenal terminou em sexto e o Guardiola foi despedido, por isso, até que ponto valeu a pena esta troca? Mas eu acabei com 20 pontos de avanço. Eu acabei com 102 e o Chelsea acabou com 82. Por isso, foi uma época de sonho. O meu plantel é fortíssimo, apesar de ter só quase putinhos. Agora lá está. Vai ser uma época para tentar fazer upgrades. O que eu quero fazer é tentar vender gajos que querem sair e que podem dar um bom dinheiro e que podem ser facilmente substituídos. Aqueles que eu vir que eu não vou conseguir substituir, não vou vender. Ok, não vou vender porque não preciso. Já consegui fazer aqui alguns negócios que ainda estamos naquela fase em que ainda não abriu um mercado de transferências, ok? Já consegui contratar algumas pessoas para dar mais profundidade, como aqui um putinho do Bournemouth, que aproveitei que o Bournemouth desceu e então fui buscá-lo a um preço em conta, e aqui preço em conta é tipo 40 milhões. Outro putinho do Anderlecht também para dar ali mais alguma profundidade. E consegui vender o Fábio Silva, por exemplo. Consegui vender outro puto que também não estava na equipa principal. E vou tentar fazer essas transferências, ok? De modo a que consiga equilibrar as finanças, mas sem perder qualidade. Por isso A nível da seleção, eu achei que nós íamos quebrar contra a França, porque a França estava em primeiro lugar no ranking e ainda está. Mas aos 40 minutos estava 4-0. Por isso E qual é que eu acho que foi o ponto-chave deste upgrade na seleção? Foi tirar o João Félix, que na seleção também não rende, ok? Deixei-o de fora, o gajo todo fedido a perguntar, mas porque é que eu estou de fora? E fui buscar um regen do Benfica, Saná Fernandes, ok? Que aqui no jogo tem 21 anos, por isso ele na realidade não existe. Também joga como médio ofensivo, construtor de jogo avançado. E este puto em 4 jogos tem 3 golos. Ou seja, era ali a peça que faltava, estás a ver? Porque o resto da equipa estava a render. E foi ali a peça que faltava. Na final contra a Itália foi 3-2, ok? Com um hat-trick de Gonçalo Ramos. Ou seja, o Pistolas continuou aí a disparar e conseguimos ganhar. Por isso, está tudo bem, ok? Tudo está bem quando acaba bem. Vamos ver como é que corre agora a próxima época. Só foi pena eu não ter ido mais longe na Champions, porque na Champions eu fiquei, acho que foi pelos quartos de final. Isso aí deixou-me um pouco triste. Exatamente. Perdi contra o Real Madrid 2-1 e depois empatei 1-1. Isto depois de nos oitavos de final ter ganho 3-0 e 4-3 contra o Atlético. Por isso, foi um pouco fodido não ter ido mais longe, mas é o objetivo para o próximo ano. É Champions, manter o campeonato, claro. Agora quero reforçar esta hegemonia e tentar ganhar tudo. E pela seleção, o objetivo é chegar ao Mundial. Eu estou em 2031. Quando é que será que é um Mundial? Será que há Mundial em 2032?
Não, ok, em 2032 é o Euro, está a começar aí a classificação e por isso o Mundial deve ser só em 2034. Mas pronto, então o objetivo é ganhar o Euro, pá. É esse o objetivo, até porque, até porque Portugal é o vencedor que venceu aqui em 2028. Por isso vamos tentar revalidar também esse título. Por isso, pá, basicamente foi isso que aconteceu. E agora, pá, agora sou um gajo de sucesso também no FM. Não, foi tipo, agora falando mais a sério. Eu por acaso, eu esqueci-me de falar no outro dia, que é uma cena que eu adorei em Ted Lasso foi a identificação com o treinador Ted Lasso, que é um gajo que não se está muito a importar para o resultado, ok? Claro que eu também gosto do resultado, claro que eu gosto de vencer no jogo, mas o que eu adoro mesmo é ver a equipa a jogar bem, ok? E ver os jogadores contentes. Que isso foi uma cena que se viu na última temporada de Ted Lasso, que era os jogadores estarem contentes com o futebol que estavam a jogar, porque estavam a jogar um futebol bonito. E pá, às vezes há golos que acontecem no FM que tu pensas, foda-se, como é que foi possível fazer isto? Que incrível. E esta época, pá, isso aconteceu inúmeras vezes. Isso é incrível. Houve ali uma fase da época em que eu pensei que ia tudo por água abaixo. Porque houve ali uma fase da época em que os jogos foram decididos ali pela margem mínima, estás a ver? Mas pá, mas a equipa manteve-se unida e forte até ao final e conseguimos ganhar. E pá, e agora venha à próxima época. Venha à próxima época, vamos começar aí o mercado de transferências e vamos ver como é que corre. Depois, pá, cenas que aconteceram no último fim de semana. No sábado, depois da gravação do episódio passado, eu, a senhora engenheira e os meus pais fomos almoçar, ok? Isto porquê? Porque como os meus pais ajudaram bué aqui nas obras, tipo, depois da hora de trabalho do meu pai, sempre disponíveis aqui para ajudar aos sábados e tudo, e como nós não pagámos nada, nós já tínhamos pensado, eu e a senhora engenheira, que pelo menos uma cena que deveríamos fazer era ir a um restaurante bom e pagar um almoço ou assim qualquer cena, estás a ver? Que era o mínimo que se podia fazer. Porque, eu sei que os meus pais fizeram isso de boa vontade, mas pá, acho que era o mínimo, ok? Até também para um gajo se sentir minimamente realizado, tipo, é para isto que eu trabalho, é também para lhes dar uma cena fixe, estás a ver? Nem que seja um bom almoço. E então, pá, nós estávamos a pensar ali na zona de Ponte Lima / Viana do Castelo, e pá, estava assim um bocado difícil encontrar restaurantes, até que a falar, eu acho que foi em Paredes de Coura, a falar com José Lopes, num dos nossos almoços no Barbaças, ou assim qualquer coisa, ou nos nossos pré-treinos de panaches antes do almoço, pá, perguntei-lhe se ele conhecia algum restaurante bom, porque lá está, pá, ele é um guia Google nível 7, é uma pessoa de confiança, ok? Apesar de ser bué picuinhas na comida, ok? Apesar dessas merdas, mas pronto, mas é uma pessoa de confiança. E então, pá, ele falou deste restaurante em que nós fomos, que é o restaurante Tasca Adentro, ok? Tasque, apóstrofe, adentro, ok? E pá, houve duas coisas que me conquistaram, que foi o nome, porque tem Tasca, ok? E depois a junção de ser dentro de Tasca, Tasca cá dentro, estás a ver? Esse tipo de cenas. E outra cena que me convenceu, que foi ele dizer, pá, a minha produção gostou tanto do almoço que até fez uma crítica no Google. E eu, ok, então está decidido, vai ser esse. Vai ser esse porque para ela fazer uma crítica deve ser mesmo bom. E pá, nós fomos lá então no sábado, tínhamos reservado mesa, foi interessante porque já tínhamos reservado mesa para o fim de semana passado, só que a minha mãe teve tipo uma intoxicação alimentar ou assim qualquer cena, sentiu-se mal, ou uma paragem de digestão, e então não deu, e nós, foda-se a sério. E então foi tipo, eu liguei, dei o meu nome, e depois tive de ligar no dia seguinte a dizer, olha, afinal, é para cancelar a reserva, ok? Porque não vai dar. E as pessoas, sim, sem problema, sem problema. Porque depois é isso, tipo, a pessoa que atende o telemóvel é simpática, o que demonstrava que aquilo estava às moscas. E não foi bem isso que nós percebemos, que quando chegámos lá aquilo até estava com um postinho. E então eu disse à senhora engenheira, pá, agora vais ligar tu para reservar. E então ela liga, qual é que é a cena? Nesse sábado ela teve de ir trabalhar. E então, não, agora ligas novamente a dizer que vamos mais tarde. E então, em vez de ser ao 12:30, dissemos que chegávamos lá à 1:30, chegámos tipo à 1 ou assim, estacionar e não sei o quê. À 1:15 já estávamos num restaurante e sentados na esplanada. Que esse depois era o dilema, que era, pá, será que vai estar tempo para a esplanada? Mas a pessoa que nos atendeu sempre disse, se não houver espaço na esplanada, ou se não acharem que está a tempo de esplanada, podem bicar para dentro. Não há stress que nós arranjamos mesa. Nós, ok, tranquilo. Pá, estava tudo incrível.
ok? Nós então fizemos aquela cena que não fazemos sempre, que é pedimos entradas, pedimos pratos variados e tudo. Pá, de entradas nós pedimos chouriça assada e gambas, os dois incríveis. E depois para comer, a minha mãe pediu bacalhau, que era bacalhau da casa, ou lá como é que se chamava lá. Eu e o meu pai pedimos posta mirandesa, e a senhora engenheira pediu fraldinha, ok? Fraldinha Angus. Pá, estava tudo incrível, ok? Estava tudo incrível. Opa, o preço para a qualidade acho que é ok, não é aquele preço de tasca, estás a ver? Agora, para a qualidade, estava bom. Estava bom porque é tal cena. Notava-se que, apesar de serem pratos simples, ou seja, pratos que tu podes comer noutros lados, notava-se que tinha mais qualidade, estás a ver? E então adorei essa cena. Depois, ainda fomos dar um passeio perto do rio e fomos então ao Santuário do Sagrado Coração de Jesus, em Viana do Castelo. Ah, ok, eu conheço é por este nome, Santuário de Santa Luzia. Ok. Eu sei que me estava-me a falhar... Estava-me a falhar o nome, mas ok. Eu conheço como o Santuário de Santa Luzia, que pá, estava bué no bueiro para ver a vista de Viana do Castelo. E pá, nós caímos no truque da Dona Leonor, que foi, entramos lá só para ver e de repente estava a começar uma missa. E pá, Dona Leonor sentou-se e nós, ok, vamos então assistir a uma missa. Pá, fomos à missa. Ok. Depois fomos a um café beber uma água das pedras e não sei o quê. E depois então sim, voltámos para casa. De destacar ainda, pá, no Tás cá dentro, uma cena que aconteceu bué fofinha, que era, estava lá um casal com uma miúda. E pá, bué fofinha, lá está. Porque pode ser olhada para, oh, que linda, atrás de uma pomba. Também pode ser uma cena bué da assustadora, porque pá, a miúda queria pegar uma pomba. E tipo, pá, deixa a pomba. O que é que tu vais fazer com a pomba? Pá, vais estrangulá-la ou assim? Não, estou a brincar. Mas foi bem engraçado porque ela queria ir atrás da pomba, mas infelizmente não conseguiu. O que é bom, pá, porque assim também mostra que a vida não é um morango. E assim começas logo desde pequeno a aprender essas cenas. Mas então foi fixe passar o dia com os meus pais. É aquela cena de... Há uma idade em que tu não queres estar com os teus pais e depois há outra idade em que até é fixe estar com os teus pais. E eu já estou nessa idade, por isso já. Depois, pá, viemos a casa e fomos com o irmão de senhora engenheira, pá, ao arraial da empresa. Que pá, aconteceu então o arraial, que é uma festa que basicamente há todos os anos, que é supostamente uma festa da família, em que tu que trabalhas na empresa podes levar familiares para conhecerem um pouco da empresa. Uma parte interessante que eu gostei foi finalmente conseguir ver o nosso trabalho exposto, ok? Porque estavam lá máquinas e tratores expostos e finalmente eu vi uma cena que nós fazemos numa máquina de construção. E então eu pensei, ok, então é isto que eu faço. E então isso foi interessante. De resto, pá, só de destacar que cada pessoa tinha direito a um vale que dava direito a uma cerveja, pá, e eu bebi a minha, a senhora engenheira e o irmão não beberam a deles, por isso eu à saída entreguei esses 2 vales à senhora das limpezas e pá, ela na segunda-feira seguinte só me disse, caralho, bebi 4 cervejas, estava mesmo bem, é isso caralho, vamos para cima deles, por isso só por isso já valeu a pena ter ido. Depois, pá, a minha heterossexualidade voltou ao máximo, ok? É verdade, esta semana voltou a acontecer heterossexualidade a arrebentar pelas costuras. Isto porquê, pá? Porque depois de então colar aqui ceninhas na parede para decorar aqui o escritório, pá, montei mais merdas aqui em casa, ok? Colei uma moldura na parede, um oferecimento de José Lopes e sua produção. A obra de arte, não a moldura. A moldura foi um oferecimento da senhora engenheira que achou que aquela cor ficava melhor. E pá, e agora já temos aí molduras, ok? Já temos aí bué molduras, agora só nos faltam as artes para colocar lá. Porque agora, pá, já decidimos que vamos ter uma parede só com artistas, ok? Com artistas. Por isso já. Depois, montei uma estante do IKEA e tipo, quem conhece, pá, é a Kallax. E pá, é uma daquelas cenas que dá para fazer amor com ela. Porque, ok, agora já há cópias. Agora já há cópias desta estante do IKEA. Que pá, a Kallax é incrível porque, e acho que é isto o ponto forte do IKEA, que é conseguir fazer merdas simples que podem ser personalizadas como tu quiseres.
E então a que nós comprámos foi a de 77 por 147 centímetros, ou seja, tem 8 cubinhos, mas que dá para personalizar como tu quiseres, porque dá para pôr umas caixinhas se tu quiseres, se quiseres não é preciso pôr nada. E então achei muito interessante. Já tenho aí algumas cenas, por enquanto está assim, agora ainda vamos ver a melhor forma de personalizar, mas pelo menos já tenho um sítio para pousar o vinil, ok, o leitor de vinil que estava ali no móvel da televisão e não era suficientemente grande para ter as duas cenas. Agora já tenho lá. Também vou arranjar uma cena para colocar os meus vinis, ok? Tenho de ver aí no TikTok da vida, porque há muitos do it yourself para colocar os vinis, mas se calhar eu vou se calhar eu vou adaptar um suporte de pratos para colocar os vinis, ok? Vou ver se há no TikTok alguma cena dessas, principalmente porque agora há um suporte amarelo. Por isso, pá, um suporte amarelo que eu vou deixar passá-lo, queres ver? Exato, ok, já há aqui quem o use como suporte para livros, por isso, pá, acho que vai ser isso. Ou isso, ou há outro em bambu, por isso, um dos dois será. Mas, depois, além disso, além dessa estante, pá, a senhora engenheira, lá está, com a visão dela, conseguiu que um suporte para um móvel da TV se transformasse, tipo, numa espécie de depósito, entre aspas, não, de sítio para pousar, tipo, os sapatos quando chegámos a casa e pegámos nos chinelos, ou para pousar a bolsa, ou as lancheiras, ou assim. Ela conseguiu ver isso, por isso, só falta agora prender uns ganchinhos, ok, para pendurar roupas e isso. E pá, e depois, pá, ainda aprendi aqui aquilo que será o início da oficina cá de casa, porque parafusei então o jogo de chaves da Parkside. Pá, eu neste momento, eu estou como Miguel Silva, pá. Eu tenho uma lancheira da Parkside, por isso, pá, respeitem, ok, respeitem. Digo-vos já, pá. Aquela lancheira é incrível porque eu sinto que se houver um apocalipse e eu precisar de encher aquela lancheira com merdas e ela precisar de resistir eternamente, ela vai resistir, ok? Porque aquela merda parece ser bué resistente. É tipo, parece quase uma lancheira de exército, mas Por isso, pá, a casinha está a ganhar novos formatos, o que é interessante. Às vezes uma pequena coisinha é suficiente para dar ali um apontamento novo. Ok? E então estou a gostar bué disso. Por isso, pá, se precisarem que eu monte alguma coisa na vossa casa, pá, têm aí o meu contacto. Por isso, Depois, pá, 2 notícias que marcaram esta semana. A primeira, então não é que, pá, há cancro nos vernizes? Pá. Então anda uma mulher a fazer unhas de gel e, pá, andam a espetar câncaro nas unhas das mulheres, pá. Tipo, esta notícia foi das cenas mais absurdas de sempre. Porque, pá, supostamente há aqui uma substância, TPO, ou o caralho, é potencialmente cancerígena e pode afetar a fertilidade, ok? E pá, pela primeira vez, viram-se as esteticistas. Eia, meu puta, eu acho que é melhor nem pesquisar mais nada sobre isto. Foda-se. Agora está aqui no SAP Lifestyle a dermatologista Helena Toda Brito, que também, pá, teres o apelido de Toda é qualquer cena incrível. Que pá, está aqui a falar e agora já está aqui a falar das lâmpadas UV que podem causar também cancro de pele ou envelhecimento da pele. Foda-se. Caralho, meu. Deixem as mulheres ou os homens, pá, terem as unhas bonitas, caralho. Foda-se. Ok. Mas pronto. E então, como eu estava a dizer, pela primeira vez, pá, viram-se as esteticistas a ter voz nos telejornais da vida a dizer que isto era uma filha da putice. Tipo, também não se faz, quer dizer, compram um stock e depois, pá, acho que foi uma que disse e tem razão, que é. Eu vejo quando vou com a senhora engenheira à esteticista e é tipo, aquilo tem uma panóplia de cores incrível. Tipo, vários tons de cada cor, estás a ver? Ou seja, é uma carrada de vernizes que tinham de deitar fora. O que eu acho que é um absurdo, porque, lá está, ok, descobriu-se que é potencialmente cancerígeno, mas é tipo, pá, é ali um bocadinho de unha, que por norma nem está em contacto com a pele, e mesmo que vaze um bocado para a pele, é retirado logo em seguida. Por isso, até que ponto isso é mesmo perigoso? Tipo, é estas merdas que a ciência não explica que é. Ok, se é uma cena que é ingerida e dizes, pá, isto é cancerígeno, ok, estás a ver? Tipo, Coca-Cola Zero, dizem que é cancerígena, meu. Aqueles memes, aqueles vídeos loucos de cientistas
que se licenciaram ao tirar o quarto ano à noite, estás a ver? Dizem, você bebe Coca-Cola Zero, veja os malefícios para a sua saúde, estás a ver? Isso ainda é aquela cena que é tipo, estás a beber, está em contacto direto com o teu organismo. Agora é tipo, é uma merdinha que estás a pôr numa unha, caralho. Daqui a pouco as purpurinas também vão ter cancro, caralho. Para que mundo é que nós estamos a caminhar, estás a ver? E então foi tipo, nem houve cá meias medidas, foi, agora está proibido, acho que era a partir de agora, 1 de setembro, está proibido o uso destes vernizes. Pá, eu vou ser muito sincero, pá, eu acho que as esteticistas provavelmente devem pensar, tá bem, tá, pá, vou acabar com este stock e depois então sim, não vou comprar estes com cancro. Porque é um prejuízo absurdo e é tal cena, pá. Mais uma vez, custa-me a crer que faça assim tanto cancro. Estás a ver? Porque imaginem que era uma bebida que, ok, faz cancro. E então, pá, ok, tem de se deitar o estoque fora. Tudo bem. Agora, pá, são mini frasquinhos com mini tintas. Ok? Será que não dá para gastar esse mini frasquinho e depois encomendar outro mini frasquinho sem cancro? Será que não dá para, tipo, sei lá, quanto tempo é que demora a gastar um verniz? Será que não dá para esperar 2 ou 3 meses para ir fazendo essa mudança, estás a ver? Mas pronto, isto depois fez-me lembrar outras notícias que, pá, de cenas que fazem cancro. Tipo o fiambre, que pá, na altura então, já foi em 2015, meu. Ok, já foi em 2015. Porque diz assim, depois de saber que o consumo de carne processada aumenta os riscos cancerígenos e o consumo de carne vermelha é provavelmente cancerígeno, deixámos outras 116 coisas que tenham os mesmos riscos. Isto é uma notícia do Observador, ok? E então tem aqui cenas que nós, percebemos que provocam cancro, tipo tabaco, solários, mas depois produção de alumínio, pá, não sabia, estás a ver? Fabrico e reparação de calçado, não sabia, caralho. Fabrico de móveis, meu. Fabrico de móveis também pode produzir cancro. Ok. Por causa do pó da madeira. Ok. Cancro nasal. Trabalhar como pintor. Ok. Foda-se. Pode provocar cancro de bexiga ou leucemia. Tens a ver, meu? É bué da fodido. E tem aqui outra cena, pá. Tubo de escape a diesel. Inalar fumos de escape produzidos pela combustão interna do motor a diesel pode ser também cancerígeno. Por isso, pá, se quiserem apanhar um cancro fácil, peçam ao vosso amigo que tenha um carro a gasóleo, ok? E digam para carregar no acelerador, estás a ver? Tipo aquela cena da inspeção, que chega até às 3.000 rotações. Pronto, metem lá a boca e pá, pode ser que apanhem cancro fácil, ok? Ok, depois tem aqui mais uns quantos elementos da tabela química que podem então causar cancro. Por isso, pá, o verniz das unhas, pá, está aí agora em vez de ser 116, pá, são 117 cenas que podem então causar cancro. Por isso, pá, agora têm de escolher. Ou querem andar com as unhas bonitas até, sei lá, até aos 50 e falecer de cancro, ou então, pá, andar com as unhas todas fodidas, mas morrer, sei lá, aos 102. É a escolha de cada um. Por falar em escolhas, pá, ocorreu então o descarrilamento do elevador da Glória. Ok, em Lisboa. E pá, lá está, isto só é assunto. Quer dizer, não é só assunto por ser em Lisboa. Eu acho que um desastre que mata assim algumas pessoas tem tudo para ser assunto. Mas claro que vai ser mais assunto por ser em Lisboa e claro que vai ser mais assunto por causa de estarmos aí com as autárquicas à porta. E pá, e foda-se quem diz que isto não pode ser usado na campanha. Até porque lá está, até porque temos notícias que agora vão vir ao de cima de que, por exemplo, foram retirados 4 milhões da Carris para a Web Summit. E lá está, este acidente demonstrou duas coisas. Demonstrou que, afinal, não estamos seguros, ok? Afinal, estas merdas não acontecem só na Índia. Que pá, sempre que há acidentes de comboio, e eu acho que é sempre na Índia, estás a ver? Só na Índia é que há acidentes de comboio. Ou seja, pode acontecer em qualquer lado. Depois, pá, também mostrou que nós ainda não temos aquela capacidade para discutir a política como eu acho que deve ser discutida, ok? Porque lá está, pá, porque quem acha que isto não deve gerar uma discussão, pá, estamos a brincar, ok? Estamos a brincar, tal como os incêndios de Pedrógão Grande, se não geraram mais discussão, deviam ter gerado, ok? E acho que até geraram porque, ok, agora tivemos um ano em que ardeu a maior área de sempre. Mas pá, no ano depois de Pedrógão Grande e nos anos seguintes, acho que houve ali uma pequena mentalização de que, pá, era preciso ter cuidado, ok? Claro que depois o pessoal esquece e voltamos ao mesmo. Mas aqui, pá, eu se tivesse de apostar, ok? Diria que este podia ser o último prego no caixão da
da candidatura de Carlos Moedas. Porque, pá, eu não sei, mas é a tal cena. Daqueles lisboetas que eu ouço, só os ouço a queixarem-se dele, e depois, sempre que ele é notícia, é sempre por algum motivo, ou tipo, ou descobriu um unicórnio novo, ou caralho, tipo, nunca é por merdas que eu acho que deveriam ser importantes, como por exemplo o bem-estar dos lisboetas, estás a ver? E depois, este acidente também serviu para outra coisa, que é por isto que deve existir Estado, ok? E é por isto que devem existir empresas públicas. E é por isto que muitas das empresas públicas, mesmo dando prejuízo, devem continuar a existir, ok? Porque agora a manutenção é feita por uma empresa externa e pá, está aí o resultado à vista, ok? Antes faziam-se inspeções ou vistorias de 24 horas, agora é uma inspeção diária de 30 minutos. E o resultado está aí à vista. Estás a ver? Tipo, eu acho que nós estamos a caminhar para um caminho em que só se está a haver lucro. Tipo, as declarações do Ministro da Educação são assustadoras. O gajo falar que ir para o ensino superior é um privilégio de alguns que está a ser pago por todos. Pá, isso é um absurdo. Tipo, na geração dos nossos pais, e se calhar ali um pouco na minha geração, ali no limite da minha, ir para o ensino superior era assim um privilégio, porque nem toda a gente conseguiria pagar. Hoje em dia estamos a voltar a isso, mas não por causa da questão das propinas, mas sim por causa da questão de estudar longe e tudo, que tem custos acrescidos que nem toda a gente consegue pagar. E se não tiver bolsa, então está mesmo fora de questão. O que também lá está, o que é assustador. Agora, vir com aquele discurso de que as propinas têm de ser aumentadas para quem efetivamente consegue pagar, conseguir pagar, e quem não consegue, pá, basicamente o que ele disse é, pá, que espero por uma bolsa, senão, boa sorte com isso. Pá, não me faz sentido. Ok, não me faz sentido. Nós temos os exemplos lá fora em que o ensino é gratuito e vemos onde é que esses países estão, ok? Aqui, dar este retrocesso, tipo, nós estávamos aí num caminho de congelamento de propinas, o que era fixe, porque uma cena era tu pagares 600 euros de propinas há 5 anos, outra cena é tu pagares 600 euros hoje, que apesar dos aumentos salariais não terem sido muito grandes, esse congelamento ajudou a que se calhar pessoas que há 5 anos não conseguiam ir para a universidade, se calhar hoje conseguem. Vais a ver? Agora, com este descongelamento, principalmente com aqueles argumentos, pá, se calhar vamos voltar àquela cena de ok, pá, mas não vai dar para ir porque não sabemos até que ponto elas vão aumentar as propinas e não sabemos até que ponto será possível pagar os teus estudos. Estás a ver? E pá, tudo bem que há vítimas envolvidas e tudo bem que não se devem usar essas vítimas para fazer política, apesar de que toda a gente as usa para fazer política, mas pá, acho que é preciso falar das coisas a fundo, ok? E não ficar só pela superfície. Porque se efetivamente se comprovar que retirou-se dinheiro da Carris, antes as manutenções eram melhores do que as que são feitas agora, pá, alguém vai ter de pagar por isso. E se o pagar por isso for Carlos Moedas, não for eleito, pá, acho que é o que é. Estás a ver? Mas pronto, gostava que desse para falar mais profundamente disso, mas infelizmente o país ainda não está pronto para essa conversa. Mas vamos então para as recomendações culturais desta semana. Toca aí Jingle Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, nas recomendações, pá, começámos então com os podcasts e pá, eu estou a entrar na rotina de ouvir depois das férias e então, pá, tenho ouvido algumas cenas, mas pá, um que eu tenho de recomendar é sem dúvida o Mano a Mano, porque é incrível. É incrível porque qualquer conversa é interessante, ok? Mesmo de pessoal que eu desconheça. E isto é obra, lá está, do Mano Brown e da Semaia Oliveira, porque o Mano Brown fala como um gajo normal. E então isso é engraçado porque, por exemplo, o Jones Manuel foi lá então falar de comunismo no dia 3 de julho, que eu já recomendei aqui esse episódio, e agora vi um vídeo dele a falar no Podpah, em que pá, ele também estava com aquela cena de meu Deus, estou aqui perante o Mano Brown, e ele tratou de forma super tranquila, estás a ver? E essa cena então deve ser incrível. Mas então pá, eu ouvi 2 episódios desde que voltei de férias. Um com o Juca Kifuri, Futebol, Política e Resenha. Que pá,
Ele supostamente é um dos jornalistas desportivos mais famosos do Brasil. Ok, acho que tem 75 anos ou assim qualquer cena. E então falam de futebol e da ligação entre o futebol e a política, gostei muito. E depois outro com o Ney Lopes, intelectual do samba e da cultura preta. Ok, que também gostei. Agora, ainda tenho para ouvir Camila e António Pitanga. A Camila Pitanga eu sei que é atriz. O António Pitanga deve ser o pai. Não sei se também é ator ou se é cineasta, porque diz cinema e propósito, por isso deve estar ali ligado ao mundo do cinema. O Whindersson Nunes e Célia Chacriabá, que supostamente é a primeira deputada federal indígena. Por isso, pá, de certeza que vão ser aqui mais 3 episódios incríveis. Por isso, recomendo, pá. Imaginem, se gostam de podcasts de entrevistas ou de uma boa conversa, pá, recomendo muito. Mano a Mano, do Mano Brown, com o apoio da Semeia Oliveira. Depois, pá, li mais 2 livros. Estou lançadíssimo. Tenho aqui um livro e um mini-livro, ok? O livro é o Ensaio sobre a Cegueira, que, pá, a recomendação da senhora engenheira, que me disse... Ok, tens de ler Saramago e este tem de ser o primeiro livro que tu vais ler porque eu adoro. E então foi bem engraçado porque ela disse, lá, eu acho que tenho uma frase no livro que eu usei na minha tese de mestrado, mas eu já não me lembro. Porque basicamente a senhora engenheira é muito esquecida. E para terem noção, eu expliquei-lhe uma cena num dia e no dia seguinte ela ouviu a explicação da boca de outra pessoa e ficou fascinada e eu só disse, amorzinho, eu disse isso ontem. Não disseste, não, eu lembrava-me. E eu então fui-lhe dizendo camada a camada, até que houve ali uma frase que eu disse, pois disseste, mas eu tinha-me esquecido. E eu, está tudo bem. E então a frase é esta. Ok, eu vou ler aqui um trecho. Ninguém fez perguntas. O médico só disse, se eu voltar a ter olhos, olharei verdadeiramente os olhos dos outros, como se estivesse a ver-lhes a alma. A alma? Perguntou o velho da venda preta. Ou o espírito? O nome pouco importa. Foi então que, surpreendentemente, se tivermos em conta que se trata de pessoa que não passou por estudos adiantados, a rapariga dos óculos escuros disse: dentro de nós há uma coisa que não tem nome. Essa coisa é o que somos. E foi esta a frase que ela então usou na tese de mestrado. Dentro de nós há uma coisa que não tem nome. Essa coisa é o que somos. E Saramago é incrível. Ele tem uma forma de escrever um pouco louca e esquizofrénica, porque é não faz aquela cena tradicional de parágrafo, tradução, esta frase foi dita por X pessoa. Não, é siga, caralho. Não há tempo para essas merdas, meu. Não há tempo para essas merdas. O que se percebe, porque este livro é de 1995 e em 95, o Saramago já tinha 73 anos. Ou seja, uma pessoa com 73 anos, meu, não tem tempo a perder capa merdas. Ok? Por isso, gostei muito. De certeza que vou ler mais cenas dele. Até porque, ele tem livros que nunca mais acabam. Eu no outro dia tive a ver e são 47 livros ou assim qualquer cena. Por isso, é uma cena absurda e depois vai de tudo. Vai desde livros infantis, até ensaios, até diários, até tudo. Ok? Por isso, vou mergulhar na obra dele. Porque é uma bênção nós termos um escritor tão forte e a escrever em português. E percebe-se, só ao ler este livro dele, percebe-se o porquê dele ter ganho o Nobel da Literatura. Por isso, recomendo muito, se tiverem algum livro dele, leiam porque vale muito a pena. Depois, li então o mini-livro do Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Aqui na contracapa tem uma pequena biografia de quem é Ailton Krenak. É um dos mais respeitados ativistas do movimento indígena brasileiro e em 2023 foi o primeiro ameríndio eleito para a Academia Brasileira de Letras. Viu o território do seu povo ser atingido por catástrofes ambientais resultantes da ação de empresas mineradoras, que denuncia como um exemplo dos efeitos da voraz exploração do planeta pelo ser humano. Rosto internacional de uma longa história de resistência aborígene, é autor de Futuro Ancestral, publicado na Antígona. Futuro Ancestral é o livro que eu lerei em seguida. Este é o Ideias para Adiar o Fim do Mundo e diz então que é um livro de 2019 e aqui está um pequeno resumo. Reúne 3 textos basilares de Ailton Krenak, entre os quais
2 conferências realizadas em 2017 e 2019 no Teatro Municipal Maria de Matos e no ICS, em Lisboa. Neste livro, o autor expõe o contraste entre uma dinâmica destrutiva do meio ambiente e a visão indígena, que encara os vínculos ancestrais que nos unem aos elementos da natureza como imprescindíveis para a humanidade. E pá, eu adorei isto porque é um livro que pá, tem no total 90 páginas, ok? Já com um pós-fácil e tudo, uma explicação de quem é o Ailton Krenak e tudo, só tem 90 páginas, ok? Mas faz-te pensar para caralho em como nós somos enquanto sociedade e o caminho que estamos a traçar para as gerações futuras. Claro que tem cenas que, imagina, para nós é quase um absurdo. E ele dizer que, por exemplo, para o povo dele, um rio é quase como um irmão. Uma montanha é quase como uma mãe. Tem de ser tratado da mesma forma, estás a ver? Para nós é quase um absurdo. Mas é tipo, será que nós é que estamos certos e eles errados? Ou será que se calhar nós temos de acalmar, porque se continuarmos desta forma não sabemos até quando é que teremos planeta, estás a ver? E então eu adorei. É um livro simples, não tem assim uma escrita por aí além. Isto, como disse, é baseado em 3 palestras, basicamente. Aqui 3 textos, foram 3 palestras que ele deu. E pá, recomendo muito. Tem ali uma menção àquele gajo. Epá, como é que ele se chama? Exato, tem uma menção ao Boaventura de Sousa Santos, que pá, antes do gajo ser cancelado, o gajo só foi cancelado agora em 2024, 2025, ou assim. O livro original é de 2019, por isso, na altura, ainda era ok falar dele. Por isso, foi só aquela cena que eu pensei, a sério, miúdo, se tu soubesses, pá, não tinhas mencionado esse nome. Mas pronto, gostei muito, lá está. Este foi uma das compras da Feira do Livro, por isso amanhã ou ainda hoje engato no outro. Depois, na música, pá, tem aqui 4 álbuns, ok? Um é de uma banda portuguesa e os outros 3 são de bandas estrangeiras. E pá, podem achar, mas quem é que são esses Mint and Brooktrout? Pá, o nome pode-vos parecer estranho, ok? O nome pode-vos parecer estranho. Mas se eu disser que a vocalista por trás desta banda foi a responsável por escrever a música Anda a Estragar-me Planos, que mais tarde seria gravada por Salvador Sobral. Há versões do Salvador Sobral com o Tim Bernardes, por exemplo. Já vos faz lembrar alguém? Pronto, pá, é dessa pessoa que estamos a falar, que assina então como Minta, que estavam parados desde 2021, quando tinham lançado o álbum Demolition Derby, que eu na altura acho que falei dele aqui no podcast. Mas pronto, hoje lançaram o álbum Stretch, que pá, tem 8 músicas e 30 minutos. Por isso está interessante. E vai estar aí a tocar a música Economy Class. Well then, in my defense, this is no place for thinking. In a narrow blue seat, pressing my face against the plastic window pane. My head is for spinning, and my heart is for sinking. Depois, pá, vamos então para a música estrangeira e começamos com um álbum que já saiu, acho que foi na semana passada ou assim, que é da banda Ganser, que eu desconhecia, mas vi então na Pitchfork, e eles então lançaram o álbum Animal Hospital. E então a Pitchfork tem aqui uma crítica ao álbum e diz assim: o último disco dos Indie Rockers de Chicago é um emaranhado de post-punk entrelaçado com toques de ruído e cabaré totalmente escuro. Ok, eu gostei. Pá, gostei da capa. Ok, a capa é um coelhinho a saltar por um buraco, o que às vezes a estética também é interessante. Gostei muito. E vai estar aí a tocar a música, pode ser aqui, abre o álbum, Black Sand.
Depois, pá, temos álbum novo dos Shame, banda do Reino Unido, que já tocou em Paredes de Coura, já tocou no falecido Festival de Ponte Lima, já tocou também em Lisboa, já tocou em todo lado cá em Portugal. E eles que lançam o seu quarto álbum, lançaram Songs of Praise de 2018, Drunk Tank Pink de 2021, Food for Worms de 2023 e agora lançam o Cutthroat, que pá, está muito forte, ok? E eu destaco aqui a música Lampião. Ok, está aqui a explicação, pá, Não sei até que ponto esta explicação é verdade. Ok, mas aqui está a mesma cena. Temos aqui duas fontes. Uma é tecoapple.com e a outra é popfantasma.com.br, ok? E então o vocalista explica o porquê de ter a música Lampião no álbum. A minha namorada é brasileira e eu estava em São Paulo com os pais dela. A mãe dela contou-me sobre um bandido famoso, o Lampião, e a sua esposa, Maria Bonita. Eles são como Bonnie e Clyde lá, e tão famosos quanto. Parecia loucura, ninguém em Londres parecia saber quem eles eram. Então eu queria escrever uma espécie de canção folk sobre eles, condensando a história deles. A música que estou cantando no refrão foi escrita por um dos integrantes do bando do Lampião, o Volta Seca. Ok, incrível, estás a ver? Eu queria saber o porquê deles homenagearem, entre aspas, este assassino brasileiro. E agora, está explicado. O amor, basicamente. A namorada é brasileira, pá, falou da história e aqui está. E é essa a música que vai estar a tocar. Porque é bué de engraçado ver outras pessoas a cantar na nossa língua, mesmo que seja com sotaque brasileiro. Olympia, where are you now? Olympia, where are you now? E depois, para terminar, pá, temos mais uma vez álbum novo dos Big Thief, a banda americana que já tocou em Paredes de Coura, que foi um concerto interessante, porque tal como muitas bandas que vão ultimamente ao festival, eles disseram que era a maior plateia para quem eles já tinham tocado. E então agora voltam com o Double Infinity, e a Pitchfork diz o seguinte: o sexto álbum da banda folk cósmica é o primeiro como trio, mas eles continuam a soar soltos, caóticos e intuitivos como sempre. E pá, eu adoro-os. Acho que eles não são conhecidos o suficiente. E pá, eles já estavam há 3 anos sem lançar um álbum. Tipo, eles vinham de a lançar álbuns em 2016, 2017, 2 em 2019. Depois lançaram em 2022 um álbum incrível. E agora voltam em 2025 com este Double Infinity. Pá, provavelmente não é o melhor álbum deles, mas eu adorei, como adoro tudo deles. E pá, anunciaram nova tour, não vão passar cá por Portugal infelizmente, mas pá, quem sabe para o ano, num desses festivais da vida, eles não apareçam. Mas gostei muito e vai estar aí a tocar a música que abre o álbum, Incomprehensible. Full of broken gadgets that mean nothing now. The only thing I'll keep are the letters and the photographs. In 2 days it's my birthday and I'll be 33. That doesn't really matter next to eternity. But I like a double number and I like an odd one too. And everything I see from now on will be something new. E pá, é isto. Mais um episódio gravado. Hoje e amanhã há Swab Fest, por isso há cenas a acontecer por aí fora. Pá, há Sonus Arte. Comprem bilhetes para o Sonus Arte, que está a ter um cartaz do caralho. Comprem bilhetes porque, pá, será a loucura. Mas já sabem, mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Pombinha de fumo.
O Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.